Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. É a palavra de Deus que eu transmito numa missão que eu recebi do próprio Senhor em manifestações extraordinárias. Olha, estamos aqui neste vídeo falando sobre a liturgia referente ao dia 25 de novembro de 2025, terça-feira, na 34ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o C, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha, então o presidente da celebração vai decidir. Pode ser feita a missa em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, Virgem Mártir. É uma memória facultativa. Nesse caso, se o presidente da celebração eucarística ou celebração da palavra decidir pela missa em memória a Santa Catarina de Alexandria, a cor é vermelha. Mas eu vou fazer como se fosse a missa comum, a cor verde, conforme este lenço no meu pescoço. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 2, versículos do 31 ao 45. Naqueles dias disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido, em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com o barro cozido, de certo, ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte
e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que está em Daniel, capítulo 3, versículos 57 a 59, 60 a 61, refrão 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pessoas em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, a opressão dos poderosos não vigora para sempre. Sua duração, limitada, enche de esperança e reforça a fidelidade dos que creem em Deus. Em tempos difíceis, invoquemos o Senhor com maior insistência e fé mais profunda, para que Ele preserve a nossa vida de todo engano. Jesus, no Evangelho, adverte sobre o fim de uma fase da história. A palavra de Deus nos convida a fixar nossos interesses e energias sobre valores sólidos, confiantes no reino de justiça, amor e solidariedade, que permanecerá para sempre. Bem, vamos a mais reflexões. Aqui no livro Igreja em Oração temos uma explicação do Evangelho. Estamos no início de um discurso de Jesus proferido em tom escatológico, fim dos tempos. Não ficará pedra sobre pedra. É interessante notar o movimento da fala do Senhor Jesus.
no momento em que ele mesmo diz que o tempo está próximo. Versículo 8c. Ele também afirma que não será logo o fim. Versículo 9c. Fica clara a necessidade de perseverar diante das dificuldades e dos temores. Perseverar em Deus nos remete a pessoas de fé que esperam que a salvação de suas vidas esteja no Senhor e nele confiam. O livro Dia a Dia com o Evangelho também nos traz uma reflexão sobre Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. A imponência, a característica bem forte do templo, oferece segurança aos chefes religiosos, que continuam identificados com as estruturas sociais, políticas e religiosas. Jesus esclarece que tudo será destruído, não restará pedra sobre pedra. Querem então saber quando acontecerá a destruição? Jesus não apresenta nenhuma data, mas adverte contra os falsos messias que surgirão dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não sigam essa gente. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70, muitos pensavam que tinha chegado o fim do mundo. Jesus esclarece que não será logo o fim. Será o fim apenas de uma fase da história. Jesus amplia o discurso e adverte seus discípulos de que sempre haverá guerras, terremotos, fome e epidemias que marcam uma fase seguinte da história da humanidade. O livro Palavra e Vida também traz uma reflexão sobre Lucas, versículos do 5 ao 11 do capítulo 21. Existem muitos que estão preocupados com o tempo em que terão de acontecer estas coisas que Jesus nos diz. Tão preocupados estão que se deixam levar por qualquer anúncio. Amanhã. E já ficam nervosos pensando no amanhã. E se esquecem do hoje. Hoje, agora, é o momento em que Deus está levantando o universo inteiro e nos está presenteando com a vida. Agora é o momento no qual precisamos dar nossa resposta de amor a tão grande generosidade, na qual temos de compartilhar o amor e a vida que nos é concedida como presente. Vamos aos santos do dia agora. 25 de novembro é dia de Santa Catarina de Alexandria. O imperador Maximino convocou vários filósofos para tentar convencê-la de que Cristo não era Deus. Catarina acabou convertendo os filósofos e eles foram martirizados. Ela foi decapitada no ano 305. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Catarina de Alexandria nasceu no ano 287 em Alexandria, onde recebeu ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa e Igreja Católica. Olha, por duas igrejas, né, que separaram num cisma. Na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliadores. O pai dela era chamado de Costes, rei de Alexandria, no Egito. Aos 17 anos era a mais bonita e a mais sábia das jovens do império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. O ermitão Ananias, que tinha revelações extraordinárias, disse que a Virgem Maria indicaria o noivo sonhado por Catarina. Maria aparece de fato a ela, conduzindo o menino Jesus pela mão. Gosta tu dele? Perguntou Maria a Catarina. Sim. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias e disse chorando: ele acha que eu sou feia. Ananias explicou: não é o teu corpo, é a tua alma orgulhosa que desagrada a Jesus. O ermitão a instruiu sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disso,
tendo Jesus a encontrado bela, a Virgem Santíssima colocou o anel nos dedos dos dois, e foi isso que foi chamado desde então de o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ir ter com o seu esposo celestial, Jesus Cristo, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor imperador Maximino, a fim de repreendê-lo por perseguir os cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã, conduzida pelo Espírito. Olha o que aconteceu. E com sabedoria, Catarina conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximino reuniu para a confundir os 50 melhores filósofos da província, que, além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se a Cristo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador, que mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo Porfírio e os 200 oficiais que, depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos. Após essas mortes, Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina de 4 rodas, armadas de pontas e de serras. Isso aconteceu por volta do ano 305. Historiadores contam que o corpo dela foi levado pelos anjos ao Monte Sinai, onde, anos mais tarde, em honra a mártir, foi construído o mosteiro de Santa Catarina por ordem do imperador bizantino Justiniano I. Considerada a padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o seu culto estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris a escolheu como uma padroeira. E o Brasil tem um estado chamado Santa Catarina. Portanto, ela é padroeira de Santa Catarina, no sul brasileiro. A festa em honra a Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. Santo do dia 25 de novembro, São Moisés de Roma foi presbítero e mártir. Junto com o colégio presbiteral, cuidou da igreja após o martírio do Papa São Fabiano. Passou longo tempo no cárcere antes de testemunhar com o próprio sangue sua fé em Cristo. Morreu em 251. Santo do dia 25 de novembro, São Márculo, bispo, morreu em 347. De acordo com a tradição, morreu mártir no tempo do imperador Constante na Numíbia, Argélia, sendo lançado de um rochedo. Santo do dia 25 de novembro é São Maurino, mártir do século VI, trucidado pelos pagãos, quando evangelizava a população rural no local chamado Agen, na França. Santo do dia 25 de novembro, São Pedro Yong, mártir, morreu em 1838. Foi catequista preso durante a perseguição na Coreia. Submetido a terríveis torturas, faleceu no cárcere. Bem-aventurada do dia 25 de novembro é a beata Beatriz Ornacieux, virgem, morreu em 1303, priora da cartucha de Eymaux, na França. Viveu e morreu na extrema pobreza, movida por seu insigne amor à cruz. Bem-aventurada do dia 25 de novembro é Beata Isabel Ackler, virgem, morreu em 1480. Ela ficou reclusa no convento de terciárias franciscanas em Reut, na Alemanha. Destacou-se por sua humildade, pobreza e mortificação do corpo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando perguntamos algo, quando suplicamos, quando oramos a Ele pedindo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Ok? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais.
pecados do pensamento, palavras, atos e omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.